Wilson, boa noite. Chama a atenção, neste caso, a cautela, o cuidado das palavras do ministro da Justiça, né? Ele fala em tom genérico, adotar medidas necessárias, aguardar conclusões oficiais. Em nenhum momento condena o ato e fala em terrorismo diante de uma pessoa que confessou a intenção de fazer o atentado. O ministro, na verdade, está seguindo exatamente a postura do presidente da República. O silêncio do presidente Bolsonaro, que, aliás, é muito coerente com toda a conduta dele durante os 4 anos de mandato, em que ele fez pregações, discursos de ódio. Eu falei aqui recentemente que eu citei a Adama Dieng, que era um ex-conselheiro da ONU para assuntos de prevenção do genocídio. Ele diz que todo crime de ódio é precedido por um discurso de ódio. Foi o que o Bolsonaro fez durante esses 4 anos. E o silêncio dele é coerente com esse discurso, porque na medida em que ele não condena os atos de vandalismo que aconteceram recentemente e não condena também esse ato absurdo de terrorismo, né, previsto em lei, a Constituição, no artigo 5º, que foi regulamentada, esse artigo foi regulamentado pela Lei 13.260 de maio do ano passado. Aliás, desculpa, a lei antiterrorismo é de 2016. Essa lei, a lei antiterrorismo, regulamenta o artigo 5º da Constituição e prevê, como a reportagem falou, penas de 12 a 30 anos de reclusão, porque é um crime gravíssimo contra o Estado Democrático de Direito. O presidente da República está calado, continua calado, e esse silêncio dele é muito eloquente. Ele provavelmente imagina que ele se beneficia com esses atos de terrorismo, de vandalismo, e isso é péssimo para a democracia, é péssimo para o país, né? Agora, Senes, antes de eu te passar a pergunta, é só registrar aqui entre os nossos telespectadores no Twitter um repúdio generalizado, né? Sérgio Paulo, Geraldo Júnior, Emerson Pugsley, José Eduardo, Samuca, D'Alembert Santos, todos repudiando, entre outros que devem estar chegando aqui. Rita Aparecida Adame, repudiando essa tentativa, né, de fazer um ato terrorista. A despeito de reforçar a segurança dos chamados cidadãos de bem, né, o atual governo flexibilizou o acesso às armas e você crê ou você atribui essa flexibilização, o estímulo à ação violenta de extremistas como neste caso? Eu acho que o movimento é muito, talvez, mais profundo do que só essa variável. Acho que a variável é importante, mas eu diria que ela é um componente da equação maior. Porque o que a gente está vendo, e esse que é o difícil desse posicionamento, desse jogo de palavras, dessa ambiguidade do Bolsonaro de maneira geral, é que você, obviamente, tem que identificar que nesse movimento chamado bolsonarista, ele é tão autoritário que ele tem o nome de uma pessoa, né? Tipicamente, quando você não tem uma ideologia, um conjunto, você chama pela pessoa que é o líder, nesse caso, o Bolsonaro. Mas, claramente, você tem uma camada que são os eleitores do Bolsonaro. Tá certo? Depois você tem uma camada que são os eleitores radicalizados do Bolsonaro. Depois você tem uma outra camada que são os eleitores radicalizados e começaram a usar violência, que a gente viu ao longo dos últimos meses. Assassinar gente, bater, né, fazer violência, etc. Aí você tinha uma quarta camada que a gente não conhecia muito, que a gente acabou vendo recentemente, que é aquele bolsonarista eleitor radicalizado, violento e que praticou vandalismo, começaram a organizar atos de vandalismo. Nós chegamos na quinta camada, na sexta camada, que já não é mais o eleitor bolsonarista, que é legítimo, então dentro do jogo democrático. O radical começa a ser mais complicado, mas está dentro ainda do jogo. Quando vai para a violência, quando vai para o vandalismo e passa, e aí que eu acho que nós estamos chegando, para ações de conspiração, porque o que esses acampamentos estão pedindo e estão identificando de maneira organizada, sustentável, é que, infelizmente, aquelas teses do ministro do Supremo, né, o Alexandre de Moraes, de que, no fundo, não eram só manifestações, ele estava organizando-se para chegar nisso que a gente está vendo, conspiração. Conspiração é crime. E é um dos crimes mais graves, porque não é um crime contra a sua vida, a minha vida, não é um crime contra a economia, é contra as instituições básicas da sociedade. Esse pessoal chegou nessa sexta camada, eu acho que é importante a gente dizer que não é tudo igual, tá certo? Não dá para achar que o fenômeno bolsonarista é uma coisa só. Mas nós estamos, infelizmente, vendo camadas cada vez mais profundas que está chegando nesse pessoal. O terrorista, que é essas ações de promoção de caos, porque a diferença do terrorista e do conspirador é que o terrorista ele quer causar o caos, ele quer desorganizar. Depois ele vê se ele aproveita do caos. O conspirador é o cara que quer o golpe de Estado.
É o cara que ele faz uma violência, ele quer uma violência organizada para tomar o poder. Então, quando ele convoca as Forças Armadas para dar um golpe, não é para instaurar o caos. Ele quer é que o golpe, como ele disse, vários já disseram, para deixar o meu capitão mandando. É isso que ele quer, mas é contra, é crime, etc. Mas é diferente do terrorismo. Então, infelizmente, nós vamos ter que gastar muito tempo ainda para entender esse fenômeno, porque é muito difícil a gente enfrentá-lo usando só um denominador, tá certo? Esse denominador do bolsonarismo seria injusto, inclusive, do ponto de vista analítico, achar que todo mundo está na mesma barca, tá certo? Não dá para achar que conspirador, terrorista e vândalo é a mesma coisa de eleitor, tá certo? Seria um crime do ponto de vista analítico, né? Mas nós estamos vendo que esse movimento está indo muito mais longe do que a gente se imaginava no primeiro momento. E não dá para dizer que a gente não tem uma legislação específica para punir esse tipo de crime. Quer dizer, a gente tem a lei antiterrorismo, mas a gente tem também, embora a Lei de Segurança Nacional tenha sido extinta em setembro do ano passado, o Código Penal tem agora um capítulo, né, no artigo 359, que protege o Estado Democrático de Direito. Então, qualquer ação contra o Estado Democrático de Direito está prevista ali, está prevista nesse artigo do Código Penal, e tem uma sanção também, que é de 4 a 8 anos de prisão. Quer dizer, tem lei para isso. É importante registrar que, pelo menos neste caso, em particular, e por enquanto, as instituições têm agido e respondido.